nós entregamos ao Senhor. Eterno e soberano Deus, aqui estamos mais uma vez perante, Senhor, a sua presença neste altar. E o Senhor nos escolheu, o Senhor nos dirigiu até este momento para podermos aprender um pouco mais da sua palavra. Nós temos, Senhor, muito que se aperfeiçoar na nossa fé, na nossa esperança. Então nos ajude, Senhor, a aprender mais de Ti nessa noite. Tira todo o comichão, Senhor, dos nossos ouvidos, todo espírito maligno que tenta, Senhor, nos fazer não entender, Senhor, esta palavra que hoje será dita, que caia por terra neste momento. Abra, Senhor, os ouvidos espirituais. Abra, Senhor, os ouvidos naturais. Que toda a distração, que todo o mal caia por terra neste momento. E o Teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Eu quero começar essa palavra hoje com uma citação de C.S. Lewis, que diz assim: o cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. C.S. Lewis foi um grande escritor da década do século XX, um escritor cristão. Ele era ateu, mas se converteu ao Senhor, e ele é famoso por ter escrevido aqueles livros, As Crônicas de Nárnia. Quem conhece? As Crônicas de Nárnia. Se você assistir aquele filme com os olhos do Evangelho, você vai ver que tem mensagens cristãs nas Crônicas de Nárnia. Quem já ouviu falar do Aslan? Ele é uma figura de Cristo. É muito interessante. Então, C.S. Lewis começa com essa citação. Nós estamos aqui dentro da casa do Senhor, um lugar a qual o Senhor separou para que nós possamos crescer juntos. E tudo que for falado aqui é acerca da sua palavra. E essa citação fala: ou o Evangelho é ou não é. Ou você aplica os princípios bíblicos para a sua vida ou não aplica. Com o Evangelho não tem meio termo. Ou você é ou você não é. Ou você vive ou você não vive. Então aqui nós começamos com essa citação de C.S. Lewis. Queria colocar no coração de vocês, fazer uma provocação. Qual a importância que a Bíblia tem para vocês? A Bíblia, para o cristão, ela tem que ser a base da nossa fé. O problema é que muitas vezes as nossas ações, elas não condizem com aquilo que nós professamos. A palavra é a nossa regra de fé, é o que nos conduz dentro do Evangelho. Mas se eu perguntar para muitos aqui hoje, eu não vou perguntar para não constranger, tem pessoas que nem pegaram na sua Bíblia hoje. Engraçado que nós estudamos uns estudam para ser médicos. Hoje, alguém sabe quantos anos leva para se formar em medicina? Quantos? 6 anos. E tem mais um período do estágio lá, né? Quanto tempo, pelo menos? Ele faz estágio já no final. Vamos arredondar, para o cara ficar bom, o cara tem que ficar uns 10 anos estudando. Então o cara, para ser médico, ou a garota, tem que estudar 10 anos. Robert, quanto tempo você está estudando a sua profissão? Atualmente 4 anos e meio. 4 anos e meio. E vai terminar no fim do ano ainda. Certo? Elsen, quantos anos você estudou todas as faculdades que você fez, somando tudo? 4 anos. Então uma faculdade leva em torno de 3 a 5 anos para a gente arredondar. Para uma pessoa começar a exercer uma profissão. Para começar a ser bom em algo. Só que nós cristãos, muitas vezes, queremos ser crentes usados. Queremos pisar na cabeça do diabo. Queremos expulsar demônios. Queremos fazer a diferença, mas temos preguiça de estudar. Você acha que você vai ser um cristão poderoso? Você acha que vai ter conhecimento bíblico para aplicar na sua vida se você não quer estudar? Se nas matérias naturais da vida, igual nós já citamos aqui, medicina, enfermagem, a Rubia está estudando marketing, só para resumir, não é bem isso,
marketing, tem que estudar anos e anos. Agora, para ser um cristão, a gente leva de qualquer forma. Algo que reflete a nossa eternidade, nós levamos de qualquer forma. E é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Sobre emoções, sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito. Então, se você quer ser um cristão poderoso, aqui vai a primeira chave. Estude a sua Bíblia. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Tenha comunhão com os seus irmãos. Trate bem a sua família. Organize bem a sua casa. Veja como que você está tratando a sua família. Sabe qual é a conversa mais difícil que você vai ter na sua vida? A conversa mais difícil que você vai ter na sua vida é com você mesmo. Nós vivemos a era da informação. Hoje a gente pega o celular, ali tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook, todos têm os Reels específicos de cada um e passam milhares de vídeos. E isso muitas vezes deixa a gente num frenesi tão grande em busca de informações que a gente fica com falta de silêncio. E a gente não quer mais ter o silêncio, porque o silêncio, Helena, nos obriga a conversar com nós mesmos. E essa é a conversa mais difícil que nós temos, essa. E o Evangelho é maravilhoso por causa disso. A principal luz que o Evangelho traz às nossas vidas é a luz de um significado, é de uma direção, de uma esperança. Amém? Então aqui nós vamos para o nosso primeiro versículo, que está aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: o Senhor formou o homem da onde? Do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego e o homem foi feito. Então esse versículo aqui enquadra tudo que nós vamos tratar aqui hoje. Primeiro livro da Bíblia, no segundo capítulo, já vem Deus explicando qual que é a estrutura do ser humano. O nosso corpo é feito de pó da terra. Quando nós morremos, vai para o pó de novo. Nosso espírito, a nossa conexão com Deus, vem do próprio Deus. E quando o ser humano pecou contra Deus, ele perdeu essa conexão. E o homem foi feito alma vivente. Alma está relacionado à sua psique, à sua mente, às suas emoções. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui nessa noite. Então aqui já diz que o homem é pó, recebeu o fôlego de Deus e foi feito alma vivente, consciente. Olha o que diz aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique. Vou esperar vocês passarem para cada um ali prestar atenção nesse versículo aqui, que ele é muito importante. Que o próprio Deus da paz esperar ele voltar lá. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos hoje um mundo tão preocupado com o físico. Pessoas indo para a academia, pessoas pagando personal trainer, nada de errado. Quando uma área da nossa vida, desses três, não vai bem, a nossa vida toda define. Então de nada vale você cuidar só do seu corpo. De nada vale às vezes você cuidar só do seu espírito. E de nada vale você cuidar somente da sua alma. O corpo, ele está relacionado aos nossos sentimentos, como nós enxergamos, o nosso paladar, como nós sentimos o mundo. O espírito é a nossa conexão com Deus. É a área mais tratada da igreja. Todo culto que você vem, nós lidamos com o lado espiritual. Fazemos orações, cantamos, aprendemos sobre como se conectar com Deus, como ser obedientes. Mas muitas vezes nós negligenciamos a parte da alma,
que são as nossas emoções, a nossa consciência. E é aqui que é o intuito dessa conferência, abrir os seus olhos para que você possa identificar as suas emoções. Não que você vá parar de sentir emoções. Você vai continuar sentindo raiva, ódio, ficar feliz, triste, mas o que você vai fazer quando sentir cada uma dessas coisas? É aí que entra a questão da inteligência emocional. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Então aqui tem uma imagem que eu achei, que diz certinho ali a divisão de espírito, olha lá, espírito, discernimento, esperança, adoração, oração, fé. Daí nós entramos no âmbito da alma, que são as emoções, pensamentos, sentimentos, vontade, consciência, razão. Chegamos na parte do corpo que é visão, audição, olfato, tato e paladar. Cada uma dessas coisas não é nenhuma para ser negligenciada. Você tem que cuidar do seu físico, com o que você come, se você treina, se você é sedentário. Temos que olhar essa parte. Parte da alma, que são nossos pensamentos, e o nosso espírito, que é a busca pelo nosso Criador. Vocês poderiam... Aqui, ó, deixa eu ver o próximo está aqui. Para o meu controle, Robert. Passa para mim. Eu acho que é muito longe. Aí. Eu trouxe aqui para vocês o que seria a inteligência emocional. Alguém já ouviu falar de inteligência emocional? Quantos nunca escutaram sobre inteligência emocional? Levante a mão. Ué, tem pessoas que não escutaram e escutaram. E as que não levantaram, nunca escutaram? O que aconteceu no meio? Quem já escutou de inteligência emocional? Quem nunca escutou? Todo mundo escutou, que ótimo. Então, o que é inteligência emocional? É a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as nossas emoções. Sempre que nós tratarmos de algum assunto, o primeiro que a gente precisa fazer é um diagnóstico e reconhecer o problema. Quando você está com alguma dor no corpo, você primeiro tem que ir no médico, você reconhece aonde é a doença, aonde é a dor, aonde é o mal-estar para poder se tratar. Então aqui hoje nós vamos esclarecer sobre as suas emoções, para você saber aonde dói emocionalmente em você, para que você possa tratar. À luz da palavra de Deus, isso que é o melhor. Princípios milenares, como dizia quem, Elson? Tiago Brunet. Às vezes a gente pensa que as emoções são poucas emoções, né? Eu fiz uma nuvem de emoções aqui, ó. Amor, felicidade, esperança, raiva, tristeza, ansiedade, vergonha, repulsa, alívio, paz, euforia, confiança, culpa, entusiasmo, serenidade, alegria, felicidade, amor. Olha o tanto de emoções que nós temos que saber identificar. Sempre eu falo para a Ruby, para o Robert, para os jovens a qual estão ao meu redor, que nunca tome uma decisão quando você estiver alegre demais. Quem aqui já tomou uma decisão na alegria e depois se arrependeu? Quem aqui já tomou alguma decisão na tristeza e se arrependeu? Então, cuidado. Toda vez que estiver feliz demais, você vai entender, ó, estou feliz demais, estou muito empolgado, vou guardar um pouquinho, fechar minha boca aqui, para não prometer coisas que depois eu vou ralar para cumprir. Eu já vi meu pai fazer muito isso, tadinho. O pai fala, eu já vi o pai, já vi o pai perder dinheiro, porque daí que entra o caráter. Se você fala e você promete, você tem que ser homem e mulher para cumprir. O que eu estou te ensinando aqui é você identificar para você não ficar prometendo coisa vã. Mas se você prometer, cumpra. Eu já vi o pai que perder dinheiro, perder até carro por palavra. Então, cuidado com as suas emoções. Quando estiver triste demais, cuidado para não magoar as pessoas ao seu redor. Quando estiver alegre demais, cuidado para não prometer além do que você possa dar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora nós vamos entrar no tema que eu preparei propriamente dito. Isso foi apenas uma introdução para você entender a importância dos seus pensamentos.
Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para tornar obediente a Cristo. Não sei se você já falou, mas nós estamos no meio de uma guerra cósmica espiritual. Tem dois seres disputando pela nossa atenção. Um é o nosso Criador, que quer a nossa felicidade, que é a nossa vida eterna, e outro é o oponente de Deus, Satanás, que se rebeliou lá no céu. E essa luta é real. E aonde Satanás vai te atacar para tentar tirar você do centro do Evangelho e da vontade de Deus, é nos seus pensamentos, é na sua mente. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração do homem é enganoso, mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Toda vez que a Bíblia vai falar de coração, pensamento, ele está se referindo a emoções. Coração simboliza o centro das nossas emoções. Então Jeremias fala: as nossas emoções são enganosas. Tem uma coisa que nunca vai amadurecer na nossa vida, é as emoções. Você pode ter 10 anos de idade ou 70 anos de idade, um dia você vai ficar com raiva, um dia você vai ficar triste, um dia você vai estar feliz demais. E cabe a nós identificarmos isso para lutarmos contra e fazermos o melhor. Aleluia. E qual é o perigo de não cuidarmos dos nossos pensamentos? Pensamentos levam a emoções, emoções a ações e atitudes, e ações levam a resultados. Queria que você trouxesse na sua mente hoje e agora alguma questão da sua vida que você não está feliz. Se você quer mudar essa situação na sua vida, o primeiro passo é mudar os seus pensamentos. Hoje os coaches chamam isso aqui de mindset. Antes de você mudar a sua vida, primeiro você tem que mudar os seus pensamentos. O engraçado é que todas as pessoas que falam sobre inteligência humana, inteligência emocional, sempre a fonte que eles extraem as informações é a palavra de Deus. E eu vou te mostrar os versículos aqui hoje, de todo o conhecimento que nós temos que aplicar para a nossa vida. Vamos começar aqui pelo pensamento. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Segura aí para mim, Alson, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Com o que você tem enchido a sua mente? Aquilo que você tem enchido a sua mente vai direcionar suas emoções. Igual nós já vimos anteriormente, as suas emoções, se você está feliz demais ou triste demais, vão direcionar as suas ações. E tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então o primeiro passo é a gente refletir sobre aquilo que nós estamos colocando dentro da nossa mente. Eu vi um vídeo muito esclarecedor um dia desse, que muitas vezes tem um embate entre os evangélicos. É pecado escutar música secular ou não é? Tem música que fala de amor, não tem problema nenhum escutar. Daí tem outros que falam, não, mas até a batida, se você escutar, já está consagrado, vai casar mal para a sua vida. Ok, aí fica uma visão de cada um. O interessante não é escutar. Mas daí a gente olha por outro âmbito. Você assiste só filme cristão?
Você só vê no seu celular vídeos cristãos? Aí entra o mesmo princípio da música. Se você não pode escutar nenhuma música que fale de amor, mas você assiste um filme que não é cristão que fale de amor, não cai na mesma, Brian? Então, cuidado com os seus pensamentos, o que você está colocando aqui dentro. Quem aqui já sonhou com algum filme ou série que está assistindo? É o que está dentro da sua mente, meu irmão. Então, se você assiste coisa pesada, os seus pensamentos vão ficar pesados, nebulosos e cabulosos. Mas agora, se você quer uma paz, uma alegria, coloque coisa boa dentro da sua mente. Esperança. Coloque coisas amáveis, igual diz Filipenses. Não é o Roger falando, mas é o apóstolo Paulo. Tudo aquilo que for puro, amável, de boa fama, nisso pensai. Porque você tem controle sobre os seus pensamentos. Sabe aquela ditado hoje, pensamentos intrusivos? Cuidado com esse negócio aí. Isso aí são setas de Satanás. Vai aqui mais uma dica para vocês. Os pensamentos intrusivos, aí a pessoa dá risada, é um pensamento intrusivo. Cuidado, isso aí é seta querendo colocar pensamentos indignos no seu pensamento para que você tome ações erradas. Que a palavra do Senhor fala sobre emoções. Provérbios 17, 22, eu trouxe na NTLH e na NVI. A alegria faz bem para a saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Misericórdia. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Olha o que o Senhor, olha o que a palavra de Deus diz sobre emoções. Sabe aquelas pessoas que ficam com autocomiseração, sempre sentindo pena e dó de si mesmo? Eu sou um coitadinho, eu não valo nada. Você está ressecando os seus ossos. Não está tendo alegria. É o que Provérbios diz. A alegria faz bem, mas a tristeza te faz morrer aos poucos. Se tem uma coisa incoerente no cristianismo, é um cristão triste. Se você é um cristão triste, você tem que refletir sobre a sua vida. Porque aquilo que Cristo nos proporciona é algo que vai além dessa vida, que nem dinheiro, nem fama, nem outras religiões são capazes de te proporcionar. Que é uma vida eterna. Aleluia. O coração disposto é remédio eficiente. Lembra que nós falamos que o coração é o centro das emoções? Olha o que está falando. O coração disposto, as emoções alegres, as emoções equilibradas são remédio eficiente. Mas o espírito oprimido, as emoções descontroladas, sem gerenciamento de emoções, ressecam os ossos. Vira uma vida triste, uma vida sombria, uma vida sem esperança, uma vida sem alegria. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Olha a segunda parte agora. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse versículo aqui não é novidade para ninguém que está aqui. Normalmente nós usamos esse versículo aqui, para parte de dízimo e oferta. Irmão, semeia que você vai colher. Mas tudo que você está vivendo hoje é fruto de decisões de 5 anos, média de 5 anos que você tomou lá atrás. E tudo que você vai viver daqui 5 anos para frente são de decisões que você vai tomar no hoje. Então trate dos seus pensamentos, equilibre as suas emoções, para que você possa colher a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou te dar aqui 5 passos bíblicos para o equilíbrio emocional. Nós já aprendemos que nós somos 3 em 1. Corpo, alma e espírito. E sempre a gente começa falando por corpo, Mas sabia que a ordem está invertida? Primeiro é o espírito, depois a alma, depois é o corpo. Nós temos que priorizar
nosso espírito, a nossa conexão com Deus, porque é através dele que nós recebemos os nutrientes espirituais para ter uma vida com propósito e uma vida com direcionamento. 5 passos bíblicos para o equilíbrio emocional. O primeiro dele é reconhecer suas emoções perante o Senhor. Olha o que diz aqui em Salmos, número 62, verso 8. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração. O que eu falei que é coração? A sede central das emoções, pois ele é o nosso refúgio. Quem é o pai da mentira? O diabo. O problema é que muitas vezes nós tornamos mentirosos e nem estamos dando conta. A pessoa vai perante o Senhor, está tudo bem, papai querido, está tudo certo, obrigado por esse dia. Quando as suas emoções estão todas desequilibradas, você está triste, você está angustiado, mas olha o que Salmos diz para nós: se aproxime do Senhor e rasgue o seu coração e fala: Senhor, não está bem com os meus sentimentos, não está bem com a minha alma, não está bem com o meu corpo, eu me quebranto perante o Senhor, porque o Senhor é o meu refúgio. Aleluia. Porém, que nós queremos esconder, nós queremos passar pano naquilo que nós sentimos para não se mostrar fraco. Mas a verdadeira humildade não é você andar um maltrapilho, tudo rasgado, sujo, igual muitos imaginam. A humildade é você declarar que você é dependente do Senhor. Humildade não está relacionada em um carro bom ou ruim que você anda. Humildade não está relacionada com a sua conta bancária, se é boa ou ruim. Mas a sua humildade está relacionada se você é servo do Senhor e humilde a Ele, submisso a Ele. Aleluia. Sabe qual que é o problema do dinheiro? Não é um problema em si, mas é você colocar a sua confiança no dinheiro. Porque se você está com a sua conta bancária bem farta, seu filho fica doente, qual que é a primeira coisa que você faz? Ah, vou levar no convênio. Não, você tirou a sua confiança do Senhor. Embora você esteja bem, primeiro entregue ao Senhor. Meu filho não está bem, Senhor, cura, liberta, salva. Eu lembrei agora uma história do David Leonardo. Ele tem 2 filhos e um ficou. Ele tem mais, mas eu não lembro de 2 agora. 3? Um deles ficou doente. E o mais novinho chegou: papai, tem que levar, acho que é o Noah no médico. Vamos levar o Noah no médico, ele está ruimzinho. Daí o Piazinho começa a falar: papai, por que você não ora por ele? Daí David Leonardo faz uma oração que eu acho muito linda. Ele fala para o Senhor: Senhor, eu vou orar pelo meu filho Noah neste momento, e que eu possa apresentar o Senhor para o meu outro filho como um Deus que cura, que salva e que liberta. Faz esse milagre para que eu possa vir apresentar o Senhor para o meu filho. Aleluia. E ele ora pelo filho, e o filho é curado, fica melhor. Qual que é a imagem que o mais novinho vai ter de Deus? De um Deus protetor. Aleluia. Um Deus que é refúgio, um Deus que é libertador, um Deus a qual nós podemos colocar a nossa confiança. Aleluia, Jesus. O Senhor trata no livro de Mateus o dinheiro como Senhor. Sabia que Deus não chama Satanás de oponente, de adversário? Ele chama o dinheiro. Porque Deus ele não vai vencer Satanás pelos seus esforços. Você acha que se Deus quisesse vencer Satanás, ele fazia assim, ó, desaparece. Mas Deus está vencendo Satanás pelo seu caráter. Porque o que Satanás afrontou de Deus lá no céu é o caráter dele, dizendo que ele não era bom como parecia. Isso aqui não tem a ver com a mensagem, mas Deus está falando para mim falar para você que Deus ele quer falar dessa questão. Deus ele não foi confrontado no seu poder físico, Helena, mas ele foi confrontado no seu caráter. E Deus está vencendo Satanás não pelo seu poder, porque Deus é onipotente, ele podia num estalar de dedos acabar com tudo, mas ele está vencendo Satanás pelo seu caráter, que é bom, fiel e justo. Aleluia. E sabe o que é o que é mais legal? Ele chamou eu e você para participar.
dessa luta, para que nós possamos vencer Satanás junto, pela mente de Cristo, pela renovação do nosso entendimento. Então reconheça, a partir de hoje, chegue perante o Senhor. Senhor, eu estou malzaço nessa questão aqui. O meu coração está só as migalhas, eu derramo diante do Senhor, porque o Senhor me criou, o Senhor sabe como eu devo agir, então me ajuda. Uma oração sincera. Oração não é você... Você já é acostumado a escutar isso aqui, mas tem gente que muda a entonação de voz. Oh, glorioso e eterno Deus, não. Oração você chegar, papai, estou angustiado. O dia hoje foi tão difícil. Lá no meu trabalho, Senhor, eu acabei recebendo afrontas. Isso entristeceu muito o meu coração. Mas eu estou aqui porque eu reconheço que o Senhor é o meu refúgio. Me ajuda a lidar com essa situação, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Não tem oração mais sincera que isso. Não tem uma hora de oração que pague esses 15 segundos se você orar assim. Uma oração sincera do fundo do coração. O segundo passo dos 5 passos. O primeiro é você reconhecer suas emoções perante o Senhor. O segundo é renove a sua mente. O pessoal da mídia está tirando foto hoje? Sim. Tá? Então tira uma foto bem bonita minha. Sabe por que eu falo isso? Fazendo um aspa aqui entre a mensagem. Eu comecei a se preocupar mais com as redes sociais da igreja, porque eu vejo que diversas pessoas conhecem a nossa igreja e conhecem o Evangelho pelas postagens que nós fazemos. Por isso que às vezes nós estamos caprichar da melhor forma possível. A Camila tem a ex-patroa dela, que é lá do Bicorrilho, uma mulher boa de bolsa, vamos dizer assim. E ela conhece o Evangelho e a nossa igreja através do que nós postamos aqui. Quem aqui que cuida do Instagram já viu o Corpore curtindo as coisas da igreja? É a ex-patroa da Camila. E falando mais uma vez sobre caráter, meu pai foi orar por ela lá no Bigorrilho. E chegou no fim da oração. Obrigado, Helena. Chegou no fim da oração. Ela, pastor, quanto eu te devo? E o pai, que é isso, meu irmão? Não deve nada não, não quero dinheiro não. Se você quiser dar algum dinheiro, dê para a igreja. Eu não vim aqui por dinheiro. Porque na mente dela, o pastor já ia cobrar dela. Uns 200 no Pix aí paga, meu translado até aqui, mas não. O verdadeiro evangelho a gente recebeu de graça e a gente dá de graça também. Aleluia! Se as pessoas quiserem contribuir para a igreja, é muito bem-vindo. Porque isso que você está sentado e as cadeiras, esse tapetinho que está aqui, tudo isso aqui, ó, vai dinheiro. Mas isso daqui é uma coisa que você dá de livre e espontânea vontade. Renove a sua, voltando para a mensagem que nós vamos cortar lá. Segundo, renove a sua mente. O que diz lá em Romanos? A Gabi já sabe de cor com você esse versículo aqui. Não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Então renove a sua mente. Coloque dentro da sua mente coisas boas. Glória a Pense Deus. naquilo que é eterno. Pense naquilo que é do alto. Aquelas coisas que sugam as suas energias, comece a deixar de lado. Pensamentos que às vezes de morte, você vê vídeos malignos, deixe de lado, para que seu pensamento seja renovado. Glória a Deus. 3. Exerça o domínio próprio. Se a gente for lá para Gálatas, vai ter a lista de frutos do Espírito, e entre eles está o domínio próprio. E olha o que diz aqui em Provérbios 25, 28. Como a cidade, com seus muros derrubados, é assim, é quem não sabe dominar-se. Vou ler mais uma vez. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quem aqui já viu uma pessoa que tem a ira no pé do pescoço?
Você ora torto a pessoa já sai xingando, já sai tomando decisões idiotas, que vai somente machucar o seu semelhante e se auto-machucar. Então aqui o exercer o domínio próprio entra naquela questão de fazer o reconhecimento daquilo que eu estou sentindo, para que eu possa vir me controlar e tomar a decisão cabível com aquilo que eu estou sentindo. Glória a Deus. Pense antes de agir. Provérbios, número 13, verso 16. Todo homem prudente age com base no seu conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Nosso conhecimento vem da palavra de Deus. Então tudo aquilo que nós vamos, a forma de nós agir, vai estar baseado no conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Igual eu já falei, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você aplicar isso na sua vida, qual que é a probabilidade de dar errado? Zero, nula. Então busque conhecimento da parte do Senhor. Viva em comunidade e peça ajuda. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Eu tenho mais 2 versículos anotados, somente aqui que eu vou ler. Provérbios também. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quanto a muitos conselheiros. Aleluia. E vai ficar mais pesado para os jovens aqui. Eu estou liderando jovens faz 12 anos. Comecei com 20, estou com 32. E eu posso contar nos dedos os que vieram me pedir conselhos. Engraçado que não vem pedir conselho, mas quando quebram a cara, chegam com os cacos tudo quebrado e falam: líder, me ajuda a consertar. Não é mais fácil você vir antes de se quebrar, antes de se magoar, antes de tomar uma decisão errada para que nós possamos te direcionar? Ou você acha que eu estou aqui somente para tocar guitarra? Você acha que eu estou aqui apenas para falar num monólogo? Porque hoje aqui é mais um monólogo, eu falando para vocês aprender. Mas quando a gente está tete a tete, um a um, é bilateral. Você pode perguntar, eu posso perguntar, podemos aprender juntos. Mas o problema é que a gente espera a nossa vida se esfarelar para pedir ajuda. Não é mais fácil você pedir ajuda antes de se quebrar? Vai aqui um dos principais conselhos da noite. Peça ajuda, conselho dos pastores, dos obreiros, sobre qualquer decisão que você vai tomar. Eu admiro muito o pastor Henrique. Quando ele teve que comprar um carro, ele saiu da empresa, a primeira pessoa que ele chamou o pastor João Batista, meu pai. O que eu posso fazer com esse dinheiro aqui? Eu invisto aqui, invisto lá. O pai deu um conselho e o pastor Henrique ficou feliz da vida. Glória a Deus. Porque pediu um conselho. Mas agora, jovens, vocês vão esperar para quebrar a cara para depois vir: Roger, eu sou um Mr. M. Conserta aqui esses cacos e faz um vaso novo. Não tem como, meu irmão. Eu sempre tenho aquela mensagem de Ezequiel, dessa casa do oleiro lá. Deus, ele refaz o vaso. Mas no período de refazer o vaso, precisa quebrar o vaso. E por mais que você refaça o vaso, ele fica trincado, ele fica com marcas. É mais fácil você deixar se modelar pelo Espírito Santo antes de quebrar. Seja maleável à vontade de Deus. Viva em comunidade. A igreja serve para isso. Ou você acha que a igreja só serve para a gente vir aqui, escutar uma música legal e uma palavra e ir embora? Não. Aqui é o corpo de Cristo. Tá doendo, Gabi, teu coração? Chega e fala para a Camilinha. Brian, está com algum problema relacional? Chega e fala com o Alex, com o Robson, que são mais velhos que você. Emily, está precisando de um conselho? Elsa e Helena. Em Eclesiastes 10:10, eu não me engano, se fala assim, que o ferro afia outro ferro. Mulher mais velha ensina as mais jovens. Os homens mais velhos ensinam os mais jovens. E assim por diante. E isso é vice-versa. Não é só os novos que aprendem com os velhos. Os velhos aprendem com os novos. O Brian está muito próximo da nossa família agora. E como eu estou aprendendo com o Brian? Nós aprendemos. Nós se atualizamos. Ou você acha que você chegou nos 40, 50 anos, você já é
o Deus da sabedoria. Não, você tem que aprender, tem que se atualizar. Se você parar no tempo, o tempo passa. Novas tecnologias vêm. Ontem eu fui lá na casa do Brian, ele abriu o computador dele lá e como ele mexia rapidinho com os dedos nos botões lá. Eu trabalho 20 anos no computador, mas não mexo como ele mexe. Porque a gente precisa se atualizar. Então, assim como um ferro afia outro ferro, um homem afia outro homem, uma mulher afia outra mulher, um jovem afia outro jovem, a igreja afia o povo de Deus. Aleluia. Amém? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpra a lei. Está pesado, meu irmão, na sua casa, na sua família? Está com algum problema? Conversa com a liderança da igreja. Conversa com o irmão da igreja. Fala, irmão, me ajuda nessa questão. Me ajuda naquela questão. Me ajuda em oração. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E vamos chegar aqui na conclusão. 45, tem 7 minutos aí. Conclusão. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, número 4, verso 23, melhor. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu Coração. porque dele procedem as fontes da vida. Quem é que tem seguro do seu carro? Quem tem seguro de carro? Robson. Ah, não, tá chique agora. O moninho dele tá protegido. O Uno nem precisa, né? O Uno nem precisa, mas vai estar protegido. Tá lá. Quem aqui tem, como fala, plano de saúde? Legal. Tem alguém que tem algum sistema antifurto na sua casa? Se o ladrão arrombar lá e sair apitando tudo? Mas aqui não tem, porque aqui a Vila Verde, aqui nós confiamos nos cria da quebrada, entendeu? A minha casa não está nem trancando a porta. A minha casa nem trancar a porta, eu tranco mais, porque a gente confia nos cria da quebrada. O portão. Hã? O portão ali, casa fit, o cadeado pra fechar o que ele O portão da casa do pai é fake. O cadeado tranca assim, mas você gira a manivelinha do mesmo jeito que abre. Mas tudo bem. Nós estamos num bairro tranquilo, sossegado, Vila Verde, um dos bairros mais tranquilos da região de Curitiba. Mas o engraçado, o ponto que eu quero chegar, é que nós protegemos nosso carro, protegemos nossa casa, pagamos um convênio para cuidar da nossa saúde, mas muitas vezes nós não se preocupamos em guardar o nosso coração. Nós entregamos nossas emoções, abrimos a porta do nosso coração para qualquer um entrar e fazer o que quiser. Mas o Senhor fala sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, guarde as suas emoções, porque dele provém as fontes da vida. Se você quer ter uma vida feliz, alegre, guarde o seu coração. Aprenda a identificar as suas emoções. Quando você estiver com raiva, a partir de hoje, você vai parar 5 segundinhos. Estou com raiva. O que eu vou fazer a partir de agora? Chorar. É uma opção, A partir de agora, eu vou xingar, vou maltratar também a pessoa que me feriu, ou vou deixar isso passar e depois eu converso com calma com a pessoa? Essa é a questão da inteligência emocional. Por mais que você entre numa briga, eu nunca fui muito de briga, mas às vezes que eu discuti, meu coração fica tão dilacerado. Quem aqui já brigou de tapa assim? Pode abrir o coração assim. Eu de tapa, Camila? Com quem? Da quinta série. Você viu? Já brigou, Kaique? E você ganhou alguma briga? Ganhei, perdi também. Mas a que você ganhou, você também saiu ferido? Saiu. Aí que entra a questão. Por mais que você entre numa briga, você coloque as suas emoções nisso e você ganhe no argumento, ganhe no físico, se for na porrada, ele dizendo assim, mas no seu físico as suas emoções ficam destruídas. Então a partir de hoje, guarde o seu coração, guarde as suas emoções. Eu falei sábado passado sobre as pessoas contornáveis e incontornáveis. Tem pessoas que estão na sua vida que vão estar ali um período de tempo. Pessoas do trabalho. Você vai trabalhar o que ali? 5, 6 anos com a pessoa, depois cada um segue o seu caminho. Por que você vai ficar entrando em afronta com essa pessoa todas as horas?
essa pessoa é uma pessoa contornável. Você vai no restaurante, o atendente te atende mal. Você vai no posto de gasolina, te atendem mal. Você vai xingar essa pessoa e ficar com raiva dela? Essa pessoa é contornável, só nunca mais você voltar naquele posto. Só nunca mais você voltar naquele restaurante e suas emoções vão estar resguardadas. Mas agora a gente entra num ponto mais profundo. Quando nós chegamos à nossa casa, nossos familiares não são contornáveis. Todo final de ano eles vão estar sentados numa ceia de Natal olhando para sua cara. Então a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções e identificar as emoções das pessoas que não são contornáveis, para que nós possamos guardar o nosso coração, que procedem as fontes da vida. Amém? Aplauda o nome de Jesus. Queria que você curvasse sua cabeça um minutinho. Soberano Deus, obrigado por essa primeira parte dessa conferência. Acredito que a partir de agora nós saberemos identificar os nossos sentimentos e poderemos agir, Senhor, de forma mais sábia, guardando as nossas emoções e guardando os nossos sentimentos. Nos ajuda para o louvor do Teu santo nome. Amém. Estava revirando meus papelzinhos ali, tem uma coisa muito importante que tem que falar para vocês. Não quero levar nada para casa hoje. Vou até ler como está aqui, ó. Quanto tempo demora para você perceber que está sob ataque do inimigo? Lembra que nós falamos que a nossa mente é um campo de guerra? E muitas vezes nós estamos sendo bombardeados e nós somos meio lerdos para entender que são setas de Satanás. Então, a partir de hoje, quando você estiver passando por alguma dificuldade, algum desequilíbrio, você pega e para. Isso daqui são batalhas espirituais. Qual a decisão que eu vou tomar? Vou orar, vou jejuar e tomar a melhor decisão cabível a isso. Então não tarde em perceber os ataques de Satanás sobre a sua vida, sobre a sua mente. Quando vinha o tal pensamento intrusivo, né, Rubem? Você tem que perceber, opa! Aqui é Satanás querendo agir. Eu repreendo esse pensamento de morte, eu repreendo esse pensamento de negatividade da minha vida agora, porque eu reconheço que é um dardo de Satanás. Aleluia. Amém? Queria que nesse momento você colocasse de pé. Daqui a pouco está a Helena. A Helena tem uma inteligência emocional, ela está num estágio de vida diferente do meu. Ela já tem filhos, logo vai ter netos, né? Então ela tem uma bagagem para passar para vocês incrível. Neste momento nós vamos dar uma pausa aqui. Será que chegou os cafés? Chegou? Lá atrás tem uma bandejinha com um salgadinho, com um docinho, um café. Vamos dar aqui uma pausa de... Quantos minutos você colocou aqui? Uns 5 a 10 minutos, depois nós continuamos com a palestra da Helena, amém?